Imagine acordar em um lugar onde a dor, o medo e a angústia são palpáveis. O tempo parece não existir e tudo ao redor é sombrio. O chão parece feito de lodo e vozes lamentam ao longe. Esse é o umbral, uma região espiritual descrita em várias doutrinas como um local de transição para aqueles que partiram da vida física carregando consigo sentimentos negativos, apego ao mundo material e vícios que ainda os prendem à terra. Mas esse não é um inferno eterno. Não é um castigo divino. O umbral é, antes de tudo, um reflexo do nosso interior. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que o perispírito, essa vestimenta sutil da alma, carrega nossas vibrações e, ao desencarnar, nos direciona para esferas compatíveis com o nosso estado espiritual. Assim, o umbral é habitado por aqueles que ainda estão ligados ao sofrimento, à culpa, ao medo ou a desejos terrenos. Ninguém é jogado no umbral sem motivo. Esse local funciona como uma ponte entre a vida terrena e planos mais elevados. Chegam até lá aqueles que passaram pela morte física, mas ainda carregam energias densas. São indivíduos que cultivaram sentimentos de egoísmo, orgulho, vingança ou materialismo excessivo. Isso não significa que são pessoas ruins, mas sim que ainda estão presas às emoções e apegos que os impedem de seguir adiante. No clássico espírita Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, vemos um médico que, após a morte, se depara com o umbral. Ele não entendia por que estava ali, pois levava uma vida respeitável na terra. No entanto, ao refletir sobre suas ações, percebe que foi arrogante, desprezou os sentimentos dos outros e cultivou orgulho e prepotência. Sua presença no umbral não era um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado. Muitas descrições espirituais falam sobre o umbral como um lugar escuro e sombrio, onde reina o sofrimento e o desespero. Embora a ambientação varie dependendo da tradição, há uma constante. O umbral é um reflexo das emoções, crenças e escolhas de quem ali se encontra. Para uns, esse espaço pode parecer uma cidade decadente, como uma imagem distorcida de um lugar que um dia foi habitado por pessoas que perderam sua conexão com a luz. Para outros, o umbral pode se manifestar como uma floresta escura e intransponível, um pântano sem fim, ou até mesmo como um labirinto de corredores frios e intermináveis, onde não há saída. Mas o que realmente define o umbral não são as paisagens que o compõem, mas sim a sensação interior de quem está ali. Em um plano onde as distrações materiais e as ilusões da vida física não existem, a alma é confrontada com seus próprios sentimentos e emoções mais profundas. Medo, culpa, raiva e dor ganham proporções amplificadas, pois não há nada que possa servir de escape ou anestesia. O que estava reprimido durante a vida terrena vem à tona, forçando a alma a encarar o que realmente existe dentro de si. Esse é o ponto crucial. O umbral é um espelho, um espaço onde somos forçados a enfrentar nossas próprias sombras. A experiência é subjetiva e profundamente ligada à consciência de cada alma. Para aqueles que carregam grandes culpas, a dor pode ser excruciante. Aqueles que ainda se apegam aos vícios ou apegos materiais podem se ver em um cenário que reflete essa resistência ao progresso espiritual. A solidão é uma constante nesse plano, pois não há mais as distrações da vida material, e a alma é forçada a olhar para dentro sem escapatórias. Alguns espíritos podem permanecer nesse estado por longos períodos até que sua consciência desperte para a necessidade de mudança. Outros continuam a vagar sem compreender o motivo de seu sofrimento, presos às mesmas emoções e padrões que os acompanharam durante a vida. A luta interna é muitas vezes mais dolorosa que o cenário externo. Imagine, por exemplo, que você ainda carrega o peso de uma culpa profunda, algo que não foi resolvido enquanto estava encarnado. No umbral, essa culpa é intensificada, pois não há a distração do corpo físico ou da vida cotidiana para mitigar essa sensação. O espírito sente tudo de maneira crua e sem alívio. Em outros casos, alguns espíritos se juntam em colônias ou agrupamentos onde continuam a viver da mesma maneira que faziam na Terra,
ignorando completamente sua condição espiritual. Eles podem recriar cenários semelhantes aos de suas vidas passadas, imitando os relacionamentos, hábitos e rotinas que tinham enquanto estavam encarnados. Muitos desses espíritos ainda estão tão focados em suas necessidades materiais ou emocionais que se recusam a aceitar a verdade sobre sua situação, prolongando sua permanência em estados de sofrimento e ignorância. Ninguém está condenado a permanecer no umbral para sempre. Existe sempre um caminho de saída. Espíritos benevolentes, como os missionários de nosso lar, vêm ao resgate daqueles que começam a demonstrar arrependimento sincero e desejo de evoluir. O socorro espiritual não acontece por mágica. Ele depende da abertura do indivíduo. A prece sincera, a busca pela compreensão de seus erros e a disposição para mudar são fundamentais para que um espírito saia do umbral. Conforme a consciência desperta, a vibração do espírito se torna mais leve, permitindo que seja encaminhado para locais de aprendizado e reestruturação. No umbral, muitos espíritos perambulam em desespero, mas há também aqueles que zelam por esse plano. São os chamados guardiões do umbral, entidades espirituais que têm a função de manter a ordem nesse lugar. Eles não são, como muitas vezes se pensa, seres cruéis ou malvados. São, na verdade, espíritos que já passaram pela experiência do umbral e foram resgatados, e agora ajudam outros espíritos a se orientar, sendo como guias e protetores. Esses guardiões têm a função de manter as vibrações equilibradas, evitando que os espíritos se percam em ciclos intermináveis de sofrimento. Muitas vezes, eles são os responsáveis por ajudar no despertar de um espírito para a sua condição real e, com isso, encaminhá-la para os planos mais elevados. Para que isso aconteça, o espírito precisa demonstrar um mínimo de vontade de mudança. O livro A Vida no Mundo Espiritual, escrito por André Luiz, também relata que no umbral há divisões de ambientes. As regiões mais densas e escuras são, em grande parte, controladas por entidades que têm o papel de manter esses espaços sob vigilância, evitando que os espíritos que ali chegam entrem em desespero completo. Os guardiões possuem um papel pedagógico, não punitivo. Eles sabem que a evolução é um processo individual e único para cada alma. Às vezes, a ajuda deles é sutil, com conselhos que chegam de maneira intuitiva. Eles muitas vezes não falam diretamente, mas criam condições para que a alma perceba sua própria situação. Esse processo de resgate espiritual é um dos maiores presentes que os espíritos desencarnados podem receber. Ao longo das décadas, muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQMs, têm relatado encontros com o umbral. Embora os relatos possam variar, eles geralmente apresentam semelhanças que apontam para uma realidade comum. O umbral é um lugar onde os espíritos ficam presos, muitas vezes devido a seus próprios medos e apegos. Um dos relatos mais conhecidos é o de Maria, uma senhora que, em decorrência de problemas cardíacos, passou por uma experiência de quase morte. Durante o tempo em que esteve fora de seu corpo, ela descreveu estar em um local escuro, onde ouviu vozes e sentiu um enorme peso sobre sua alma. Maria viu também muitos espíritos ao seu redor, todos perdidos, sem saber para onde ir. No entanto, ela contou que, antes de se perder completamente, uma luz apareceu e a guiou para um local mais luminoso, onde foi recebida por um ser espiritual que lhe explicou sua situação. Esse relato é semelhante a muitos outros descritos por pessoas que estiveram à beira da morte, como no famoso caso de Eben Alexander, o neurocirurgião que descreveu sua experiência no umbral em seu livro A Prova do Céu. Alexander relatou uma jornada pelo umbral, onde passou por dificuldades e encontros com entidades que o ajudaram a compreender sua situação espiritual. A transformação dele foi um exemplo claro de como, mesmo após a morte física, é possível resgatar um espírito. Essas experiências nos ajudam a entender o que realmente nos espera do outro lado e como nossas atitudes na Terra podem determinar onde vamos parar quando deixarmos o corpo físico.
Não se trata de um castigo, mas de um reflexo direto de nossas escolhas durante a vida. A doutrina espírita afirma que o umbral não é eterno. Ele é um plano transitório, uma espécie de área de aprendizado para espíritos que precisam evoluir antes de seguir para planos mais elevados. No entanto, o futuro do umbral depende de certa forma de nós. Segundo os ensinamentos de Kardec, o mundo espiritual está em constante transformação. O umbral, assim como outras esferas espirituais, está sujeito a mudanças conforme a evolução dos próprios espíritos que nele habitam. O processo de evolução do umbral está atrelado ao despertar espiritual dos espíritos que lá se encontram. À medida que mais espíritos se esforçam para melhorar, o ambiente do umbral vai se tornando mais harmonioso e ele deixa de ser um local de sofrimento para se tornar um centro de aprendizado e purificação. No futuro, é possível que o umbral evolua para se tornar uma espécie de escola espiritual para todos os espíritos que necessitam de aprendizado. Esse conceito também é abordado em diversos livros espíritas, como O Consolador, psicografado por Chico Xavier, onde se fala de um umbral mais leve e iluminado, à medida que as consciências evoluem. A vida no umbral é um reflexo do que os espíritos carregam dentro de si. Seus medos, culpas e ressentimentos se materializam, criando um ambiente compatível com seu estado espiritual. É um plano de aprendizado, onde cada ser enfrenta as próprias sombras até encontrar a luz do entendimento e da transformação. Mas a boa notícia é que nenhum espírito está preso para sempre. O arrependimento sincero, o desejo de evoluir e a prática do amor e da caridade são chaves para a libertação. Mesmo na escuridão, há amparo e oportunidades de recomeço. Espíritos benevolentes trabalham incessantemente para resgatar aqueles que demonstram arrependimento e vontade de mudar. Cada passo dado em direção à luz representa um avanço na jornada espiritual, aproximando-os de uma realidade mais elevada e harmoniosa. O umbral não é um castigo eterno, mas um reflexo transitório da consciência de cada espírito, servindo como um despertar para novas possibilidades de crescimento. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo para ajudar na divulgação, comente sua opinião sobre o tema e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa realidade espiritual. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.